Aleluia! Glória Glória a a Deus. Deus. Eu acho que deu tela repetida aí, irmã Valquíria. A gente não tá aparecendo. Glória a Deus, assim Vamos lá, começa. vamos lá. Começamos! Glória a Deus, estamos aqui no programa Restauração. Glória a Deus, os irmãos podem ouvir as nossas vozes. Já Glória a mesmo nós vamos Deus. aparecer aqui na telinha também. Já vai compartilhando aí essa programação. Hoje nós vamos falar com o irmão muito abençoado, irmão Abner. Não é diretor, né? Ó, Aquele que profetizando. está dirigindo a escola de formação de obreiros, né? Esta mesma escola que todos nós já fomos alunos. Eu, o irmão Guilherme, o irmão Abner. E nós vamos falar um pouco como é as responsabilidades, né? Que o irmão Abner está tendo agora. Todo o processo, né? De um professor, de um administrador dos alunos ali. Fala um pouquinho, irmão Guilherme. Glória a Deus. A paz do Senhor, nossos irmãos estão nos vendo e ouvindo, nos vendo no YouTube, ouvindo na Rádio Esperança. Pastor irmão Lucas, e também agora vai ser um prazer esse programa de hoje com o nosso irmão Abner. O Abner, ele é o monitor lá da EFOR. Na primeira turma nós tínhamos o pastor Christian, missionário lá da Argentina, como monitor, e esse ano o irmão Abner está de monitor, o responsável lá direto pelos alunos da EFOR. Glória a Deus. É algo tão impressionante isso do Abner, que ele já fez a primeira turma e já ficou já para cuidar dos moços da segunda turma. É verdade. A gente viu, né, esse processo, eu já imaginava lá. Eu lembro Né? até hoje, subindo o montezinho lá para tirar leite da vaca, eu olhando pro irmão, Abner, tu vai ficar como professor, né? Tu vai ficar como professor. Verdade, É tu né? que vai dirigir essa escola, né, Abner? E o Abner, meu irmão, não sei. Que coisa incrível. É só Deus que sabe. Olha aí. E Tá aí. que coisa, né? O Abner, ele foi o último a entrar na EFOR, né? O, Meses o depois. irmão Abner foi o último. Eu lembro até hoje ele chegando na consagração de sábado, de manhã. Verdade, né? Chega um gurizinho sorrindo assim, a gente olhando. Quem é esse daí de escola com a gente? Nem bigode não tinha na Nem época. bigode tinha, tomando um chimas. Eita, nós, glória a Deus. A gente ouve o Abner já? Já ouvimos A ele? gente já consegue ouvir? Irmão Abner, o senhor tem que ligar o microfone aí, que a gente não tá conseguindo lhe escutar. Amém, amém. Oh, glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Senhor, Estão conseguindo escutar? estamos conseguindo Ouvimos escutar. Agora tá funcionando Amém, o teu glória a áudio. Aí. Irmão Abner, e aí, nos conte as novidades, né? O senhor agora como... Acho que a palavra não é diretor, como é que é a palavra? Não, É tutor, né, a Abner? palavra Tutor. Agora até eu me esqueci. É a mesma coisa que aconteceu ontem. Instrutor. Instrutor, tá bom. Monitor, né? O senhor já teve alguma experiência de instrutor em alguma área de trabalho antes de dirigir fora? Instrutor em área de trabalho, sim. Não. E na igreja, nada relacionado a isso? Não, porque quando eu cheguei no ministério, eu era, um jovem, né? Ainda somos Ainda jovens, é? né? Pois é, né? Não tinha muita experiência, assim, com parte de instruir alguém, de dirigir, né? Conduzir outros. Nunca tinha sido líder de algum departamento na igreja, tanto no Ministério da Restauração, quanto no outro ministério ao qual eu vim. Nunca tinha participado de uma liderança, né? Então, a primeira experiência minha é a EFOR, né? EFOR 2026. Irmão Abner, como é que está sendo essa experiência, assim, mas o que o senhor mais tem sentido de impacto, assim, vamos dizer assim, porque tu foi um aluno da primeira turma, né? E agora, Sim. sendo um líder nessa segunda turma, qual está sendo a maior barreira, assim, a maior dificuldade nessa nova experiência? Olha, meu irmão, as dificuldades a gente encontra, né, na nossa forma de tratar com eles. Eu vejo que, por ser uma primeira experiência, vejo que tem muitas necessidades, muitas dúvidas
deles, muitas ansiedades, assim. Eu acredito que é isso mais ou menos que o pastor passa quando está conduzindo a igreja, né? A igreja vem a ti, vem ao pastor, né? E no caso eles vêm a mim para quase todos os problemas, para muitas coisas assim para resolver. Bom, está acontecendo isso. Estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, está acontecendo aquilo outro. Tem que resolver esse problema, né? E fora as outras coisas que a gente vê e nota, são coisas que precisam ser ajustadas, né? E eu vejo que isso é uma dificuldade às vezes, né? A gente encontrar o caminho para resolver esses problemas, né? Tem coisas às vezes que é difícil, é pessoal, né? Mais questão de temperamentos, coisas que eu antes na primeira turma eu somente via, né? Não cabia a mim resolver os problemas, né? Cabia a liderança, eu somente via, né? E agora cabe a mim, né, dar essa ajuda. Estou ajudando o pastor Resplandes aqui, né? O pastor Resplandes, a gente passa para ele, né, o que é, digamos assim, algumas coisas que são mais difíceis de tratar, de resolver, eu passo para ele. Mas aquilo que é mais corriqueiro, que é mais tranquilo, vem a mim, né? E são muitas as coisas, né? Glória a Deus. O pastor Resplandes, para quem não sabe, ele é o diretor, um dos diretores da escola, né? Nós temos Sim. vários diretores, diretor é disciplina, diretor de laboral, diretor da parte administrativa, o diretor também que faz as aulas. Sim. Diretor pedagógico. Pedagógico, esqueci a palavra, o diretor pedagógico. E o pastor Resplandes é o diretor dessa parte de disciplina. De disciplina, de TFM, né? Treinamento físico. Né? Aí o Abner é o pastor encarregado de área e o pastor Resplandes é o supervisor. Supervisor, é mais ou menos isso. A área aí fora e o supervisor da área fora é o pastor. Basicamente é isso mesmo, né? É uma mini estrutura da igreja aqui dentro da fora. Né? Temos os líderes departamentais aqui dentro, né? Tem líder da limpeza, líder dos animais, líder da lavoura, líder da oração, né? Então tem os departamentos aqui dentro e os seus líderes, né? Que são os responsáveis. Tem o líder geral e tem os líderes de quarto ainda. São a maioria das pessoas aqui, cada um tem uma função, né? De liderança dentro da IFOR. E quais são as diferenças, Abner, que tu tá vendo para essa turma e da nossa? Bom, as diferenças são, obviamente, né? Os temperamentos. Os temperamentos de algumas pessoas mudam bastante, né? Pessoa para pessoa. Mas eu vejo que é uma turma mais tranquila. Porque... Sim, comparado à nossa, né? Não querendo falar mal, né? Mas a nossa turma tem uma experiência, né? Ninguém sabia como lidar, nem mesmo o pastor Christian, os líderes, né? Era uma experiência nova para todos, tanto para os pastores quanto para os alunos, né? Nós estávamos ali na criação da primeira turma, né? A turma experimental, né? E, bom, essa turma já tem um pouco mais de noção. Bom, isso aqui pode acontecer. Isso aqui já aconteceu uma vez. Se seguirmos por esse caminho, a gente vê que acontece isso. Então, a gente já tem uma noção, uma pré-noção do que pode acontecer, né? Então, a diferença é essa, que a gente tem uma previsibilidade. Você consegue prever, né, algumas coisas. É muito difícil essa palavra. A dicção falhou. Mas, assim, basicamente é isso. A diferença é que fica mais fácil de conduzir a turma, de viver, de conviver, se tu já tem uma noção aonde tu tá pisando, né? Na nossa turma, a gente estava andando meio que no escuro, né? Eu acredito. Sem saber o que vai acontecer pós e fora, o que vai acontecer com os alunos, né? Toda essa ansiedade ainda tem, mas já tem menos. Bom, pode acontecer isso, né? Já aconteceu isso com outros alunos. Eu lembro que o irmão Abner, eu acho que foi o desentendimento mais rápido que eu tive com uma pessoa foi com o irmão Abner. Nunca me esqueço, a gente levando uns troncos de madeira, né? Todo mundo cansado, já não aguentava mais. Era a semana do congresso.
A gente tava colocando E a as gente levando as barricadas lá, toras né? de madeira tudo no lombo. E daí, tem uma hora que a gente se desentendeu lá. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Como é que pode, Verdade. né? Mas foi Passou? uma ação de Deus ali, né, irmão Foi, Lucas? foi. Depois. Eu acho que foi, Foi uma coisa literalmente. tremenda. Porque a gente Porque brigou na hora, assim. assim, a gente, digamos, eu falei áspero com o senhor também falou áspero comigo. Ficou aquele clima, mas na hora, assim, foi automático. O Espírito Santo Na se hora. corrigiu. Aham. Meu irmão, me perdoa, me perdoa, me perdoa. A gente Deu já 5 tinha no segundos. mesmo mato ali. Bah, e resolvemos o problema. Ficou uma paz, né? Ficou, bah, Ficou. Ah, glória a foi Deus. muito bom. A gente até riu Sempre foi depois. junto. Sim, a gente começou a rir, depois a gente achou graça, né? Até da situação. Mas são coisas assim que marcam a gente, né? Aham, é verdade, essa aí me Convivência, marcou. né? Glória a Deus. Convivência. A gente aprende aqui não é fora, a gente aprende a conviver em grupo, né? É, um ano junto, Antes um a ano. gente tinha, cada um tava lá na sua casa, tinha o seu quarto, suas coisas, né? Os pais, mas não interferem muito, né? A pessoa tem sua vida só, praticamente só ali, né? Mas aí aqui tem que conviver com outras pessoas no mesmo quarto, no mesmo ambiente, compartilhando materiais, né? Eu vou, Atividades em grupo. Então, eu vou dar até um exemplo. são desafios, né? Eu vou dar até um exemplo que eu escutei de uma história que aconteceu agora na nova turma, né? Sem citar nomes, né? Que começou a escola. Para os irmãos terem noção o que é lidar com pessoas diferentes, né? Às vezes a gente fala, a pessoa não entende exatamente o que a Sim. gente está falando. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, teve lá na escola, cada quarto tem 4 ou 5 pessoas, né? Sim. Colegas, né? Sim. E me contaram que ali nos primeiros dias um dos alunos chegou, né? Todo mundo costumando dormir, né? 9, 10 horas da noite, todo mundo já com o olho fechadinho, a luz apagada, silêncio total, né? Aí um dos alunos me comentou que chegou na hora ali, né? E aí foi dormir no horário que ele estava acostumado. Aí tá dormindo, tá dormindo. Chegou 2 horas da manhã, um aluno chegou e ligou a luz. Bah. E começou a arrumar o roupeiro dele. E daí os outros começaram a já... Poxa vida, peraí, como é que é isso? É hora de dormir, não é hora de arrumar o roupeiro, né? E aí? Aí tu tem que ter graça. Tu tem que ter graça da parte de Deus pra tu olhar pra aquele irmãozinho. Como a Ô, gente meu diz aqui irmão. na fora, né? A gente diz aqui agora, tem que ter mente de sofro. Tem que Mente ter a sofro. mente Tem só. medo, sofre. Ô, meu irmão, por favor, o senhor pode apagar a Sim. luz, né? Porque são 2 horas da manhã. É, vai Normalmente ser se assim. dorme nessa hora, né? Mas só para os irmãos terem a noção, né? O que é ter que lidar com uma pessoa diferente. O que é ter que lidar com um temperamento diferente. É uma luta, é um trabalhar no vaso. Sim. Até porque Mas é a escola de Deus, né? É verdade. É a escola de Deus. lá o Porque favor é 107 vezes os mais. pastores, eles vêm aqui ministrar a aula, né? E vão embora. Os pastores, professores, eles vêm, ministram a aula e vão embora. E depois você fica ali com o teu colega, né? Com o teu líder de quarto, o teu líder geral, e fica ali convivendo. Então, o aprendizado acontece também nessas horas de convivência ali, pós-aula, né? Pós-laboral, pós-atividade física. Deus está ensinando cada um, né, nesses quesitos. Assim era conosco, né? Assim era conosco. A gente aprendeu em momentos, às vezes, que não tinha nenhum pastor ali, estava acontecendo situações e a gente aprendendo com aquilo, né? É verdade. Tanto questões boas como, Questão às vezes, errada. mais negativas, né? É verdade. O que tu ia falar, mulher? É um ano morando junto, né? Hã? Um ano morando junto. O tempo todo junto. A gente comia junto, fazia tudo junto. Como é que não vai ter um momento de estresse, né? É. Ah, é verdade. Sim. E era tudo junto mesmo, a gente não conseguia sair fugindo um do outro. Não dá. Porque já tinha aula, já tinha o laboral, já tinha que dormir. Até tentava se já ignorar, tinha mas que não tinha jantar, como. é. Eu lembro que sempre tinha uns que se afastavam mais, né? Aí dava um tempo a gente tinha que gritar e chamar: "Ô, vai começar a aula! Ô, vai começar isso, tudo bem?" Esse problema, graças a Deus, a gente resolveu, né? Não precisa gritar. Agora tem uma sirene. Ah, é verdade. É o terror dos alunos, né? A sirene. Ah, tocou a sirene.
É o terror da escola. Meu Deus, como é que deve estar sendo Não, isso? imagina de manhã cedo acordar pra oração. A oração da Sim. fora é às 8. 15 para 7 a sirene toca. 15 para 7. Essa aí é a oração, acho que mais silenciosa da escola. É a oração da... A não ser que alguém peça pra orar daí. O É que negócio... tem uns que acordam, né? 220, já acorda, né? Com a graça de Deus já. Tem outros que demoram mais, né? Para acordar. Outros não querem, não gostam muito de conversar logo que levanta. Tem essa, né? Bom, esse horário aqui eu vou ficar quieto, ninguém fala comigo, né? Mas tem que aprender a viver em grupo, né? Porque, querendo ou não, vai ser chamado para orar, vai ser chamado para fazer o café depois, para alguma atividade, vai ter que reagir, não adianta, né? Nas quartas-feiras, após o laboral, após a oração, já começa direto o TFM, né, que é o treinamento ali físico com o pastor Recandes, ele chega, tem os exercícios de aquecimento, a corrida. Então, de manhã cedo ali, depois eles retornam e tomam um café, né? E isso partiu deles mesmo. A gente tomava café antes de ir pro TFM, para atividade. Só que daí chegava uma hora lá, a comida, né, o café da manhã ali no estômago começou a pesar, né? Ficou ruim. Aí eles decidiram, bom, então a gente toma um café depois que vir. Aí melhorou a disposição, né? Ficou melhor assim. Mas são umas rotinas assim muito interessante. Bom, os irmãos Eu conhecem. entendi que tu falou estressante, tu falou interessante. Interessante ou complicado, né? estressante? É Os dois juntos. estressante também. Causa um estresse na tua carne, né? Um estresse na tua personalidade, na tua forma de ser, tu acaba se adaptando, tendo que se adaptar àquele ambiente, né? É uma mudança radical, né, de ambiente. Ó, irmão Samuel, pastor Samuel Alberto agora. Glória a Deus. Comentou aqui, ó, glória a Deus. Já viramos uma programação internacional já. Glória a Deus. Estamos na Argentina agora. E assim, nós temos muitas atividades aqui, está sendo bem intenso, né? Tem dias aqui que é bem intenso as atividades. Bom, os irmãos sabem, a gente não para, né? A gente para 11 horas, meia-noite, e ainda tem uns que querem ficar um pouco mais, né? Lendo, estudando lá. Então, atividades praticamente 16, 18 horas por dia, até mais, né? Quem sabe? Tem alguns que viram a madrugada. E de segunda para a buscar segunda, Deus, para ler, para estudar. E cada um, eu estava falando com um irmão ontem, né? Um dos alunos, eu disse que Deus trabalha aqui com cada um de uma forma diferente, em áreas diferentes. Apesar de todos estarem fazendo o mesmo curso, as mesmas atividades, participando das mesmas aulas, cada um, Deus vai trabalhar numa área específica que precisa ser trabalhada, né, na vida. Cada aluno, os 14 que tem ali, nenhum Deus vai trabalhar da mesma forma, do mesmo jeito. Deus trabalha de outras formas, né? Glória a Deus. É a suprema glória de Deus, o poder de Deus, né? Que age em nós de forma diferente, né? Coisa tremenda isso. Em cima disso que o Abner falou da escola, de não parar. Só que isso não é só de segunda a sexta. Sábado e domingo a fora também segue atividade. Seguia, Sim, né? segue. Não, ainda tem atividade sábado e domingo pra ir fora. Sim. Por exemplo, esse final de semana eles estavam em Viamão, Viamão, estavam na sede, estavam na vigília. E tem sempre esse ciclo assim de movimentação com eles. Ou vão viajar com pastores. Sim. Vai um grupo, o pastor Resplandes pega e leva para algum lugar. Tava tendo até Nas viagens de reconhecimento. supervisão. Então, são bastante atividades, até praticamente segunda a segunda. E isso é bom, a gente ocupa a mente, né? Ocupa a mente, a gente está sempre interagindo com a obra de Deus, com a igreja, e a fora se estende a todo o ministério, né? Ela se estende aonde está um jovem da fora, ela tem que ser a escola lá onde ele está, né? Então, qualquer situação dentro da igreja, ele tem que entrar naquela situação para aprender. Na sede, muitas vezes ali são chamados alunos, né, para fazer alguma atividade ali, e é exatamente para isso, né, para já aprender
a ser um obreiro, a como servir, como trabalhar com o público, com a igreja, né? E isso é bom, não é só aqui dentro da escola, a escola se estende aonde está o aluno ali. E como é que tá a princesa, Abner? A vaquinha? A princesa, ela tá com barrigão que Glória a Deus. ela tá prenha, né? Ela tá esperando para agora, estamos esperando para setembro. Um Setembro. bezerrinho ou dois, né? Quem sabe, pode ser gêmeos, né? É. Ah, A gente não consegue fazer Tá ultrassom. tão grande assim ela? Ela tá com barrigão. A irmã Ana Schmidt esteve aqui essa semana, ela também se apavorou. Ela disse, meu Deus, a cabeça da princesa tá bem pequenininha e o corpão, né? Enorme. Ela tá bem Uau. barrigudona. e ela Mas graças a Deus, né? tá calminha, não tá fugindo como antes, né? Não. Geralmente ela fugia porque entrava no cio, né? E daí Aham. ela queria procurar, né, um namorado. Mas graças a Deus agora ela tá bem tranquila. Os irmãos sabem, né? Quem não sabe quem é a princesa é a nossa vaca, né? A vaca daí fora, que a gente ganhou, né, na primeira turma. E agora ela tá grávida, tá prenha, como a gente fala, né? Termo correto. Ela tá prenha e, bom, os irmãos sabem o temperamento da princesa. Ela tem esses momentos de agitação, mas ela é uma vaca muito tranquila, muito calma, né? Impressionante. Comparada a outras, ela não é É. uma vaca brava. Então Imagina facilita se para os não tem alunos diferença trabalhar com com vaca. ela, né? Para quem não conhece, né? Quem não conhece, nunca trabalhou com vaca, ela é bem dócil até para a gente trabalhar com ela. Até pra Eu ordenhar. lembro a levar doçura ela- que ela. Não, mas até pra ordenhar era tranquilo, a gente não precisava Sim, amarrar, era não precisa fazer Eu nada. lembro da doçura dela aquela vez que eu fiquei num breu, só eu e ela, meu Deus do céu. Teve uma vez que eu fiquei num breu com essa vaca aí, meu pai amado. Nunca me esqueço. As luzes, tudo apagado. E eu com. A minha única luz era a luz do celular. Eu tinha que levar ela até a outra ponta lá do vale sozinho, no Sim. escurão da noite. E eu aqui com o celular ligado, né? Deixei encostado. E de repente o celular caiu. Pum! E ficou tudo escuro. Eu lembro só daquela vaca se apavorando assim e começou a correr. Coitada. E eu abaixado tentando A arrumar vaca meu tem tênis. mais medo que a gente. É. Ela tem É, muito e eu, medo. eu tentando amarrar o meu sapato e o abaixado assim, aquela vaca começou a correr. Eu pensei, meu Deus, vai me matar agora. E eu só vi aquelas pegadas dela correndo do meu lado, assim, e corria pro outro lado. E eu, Coitada meu pai, ela da vai acertar minha costela, o que vai acontecer agora? Eu só sei que no que eu tive espaço, eu saí correndo pra um canto, assim. E aí eu lembro que eu parei perto de um poste, eu liguei a luz do poste e eu só olhei aquele zoião dela, assim, ó, Apavorada. me olhando assim. E E aí, Ele ela reflete, né? ficou uns 2 minutos me olhando parada, assim, ó. aliviada, Rô, tu tá aqui. E eu não tava aliviado de ver ela. E daí eu só sei que eu pensei, quer saber? Fica aí onde tu tá. Onde eu te amarrei, eu vou embora. Ai. Mas Aí, é muito bom essas experiências, né? depois que contar a história é legal, né? Não seria legal se eu tivesse levado uma patada Viver o dela. momento na hora ali não é legal. Né? É. Primeira vez é isso aí, né? Sabe, eu não sei, o senhor era a primeira vez, acho que trabalhando com animais, né? Com Assim, animais vaca. era. Eu só trabalhava com É. cachorro. Agora eu trabalhei com a Animais vaca. de grande porte, né? Para muitos é uma experiência divertida. Tem um irmão aqui, ele tá como líder dos animais, né? E já colocamos ele como líder dos animais porque ele tem uma paixão, assim, ele diz assim para mim cada vez que eu vou lá, né, no galinheiro, eu amo muito o que eu faço, eu amo muito o meu trabalho. Porque ele gosta Seu sucessor, de então. trabalhar com os animais. Então, eu lembro quem é que falava isso, né? É. Tá bem na nossa Ele frente. dizia a melhor parte da EFOR, né? A melhor parte. Até o pastor Pois Humberto é. não gostou disso aquela vez. Como assim, irmão? A melhor parte da escola é cuidar dos animais. Mas depois, né? Depois, na hora de assar o churrasquinho do porco. É a aí, melhor parte, né? né? Aí todo Até mundo. o pastor concorda. todo mundo Até o elogiou. pastor concordou daí. Ó, a gente tá tendo os alunos aqui. Se eu não me engano, agora é meio-dia e pouco, é o horário do almoço dos guri, né? Intervalo Eu agora, aposto né? que tá todo. Aposto não, que a gente é crente, né? Nós Eu cremos. acredito, né, que estão todos igual ao ano passado, né? Todo mundo comendo com o telefone na mão, assistindo a programação, né? Imagino que estão na programação, né? Se estiverem,
Vamos comentando aí, vamos comentando como é que tá Sim. sendo esse momento aí na escola. Vamos comentando, gente. Tem 38 pessoas aqui simultâneo. Vamos compartilhar essa live. Vamos compartilhar a programação. Em nome de Jesus. Que Isso aí. bênção, né? Glória a Deus. Mas, irmão Abner, olha só uma coisa Senhor, que nós podemos ver. Vamos trazer para nova e para velha turma da IFOR. Porque agora, por exemplo, assim, nós, depois de terminar essa escola, nós tivemos mais. Nós somos colocados em trabalhos muito específicos. Eu fui para o ensino, o irmão Lucas foi para a comunicação, mais voltado para áreas da fé, o Abner voltado para tutor. Só que eu vejo em mim, e eu também vejo em vocês, que parece que esse momento ainda é tanto uma novidade para nós quanto para os pastores. Então, aquela incerteza ainda do que vai ser a nossa vida, do que pode acontecer com a gente ainda, é tudo muito incerto ainda. Que parece que a gente Sim. ainda está na fora, um estágio mais Avançado. avançado, estágio avançado. Então nós podemos ver que essa escola, ela não é só, por exemplo assim, fiz aquele 1 ano e já era, vou tocar minha vida normal, voltar como era antes. Não, nós continuamos sendo alguém em formação para ser um obreiro. Então certeza. a importância dessa escola, da IFOR, não é só ir lá fazer um curso preparatório, eu vou lá ter umas aulas de como pregar, como eu vou pastorear, como eu vou ter que evangelizar. É o que vai além disso, que vai nos moldando para nos preparar para o chamado que nós vamos ter. Isso aí. Tanto que durante a IFOR, o Lucas se destacou muito na comunicação. O Abner se destacou muito nessa parte de cuidar lá do local do Vale. Eu me destaquei nessa parte de anotar, de ter anotações, Administração. de administrar tudo ali. Ele era o secretário, né? Eu era O Guilherme era o secretário. Ah, resolve com o Guilherme. Resolve com o Guilherme. O Guilherme sabe, o Guilherme faz. E o Guilherme lá, 3 horas da manhã, o Guilherme assinando papelzinho. Assim. É que além de secretário, era tesoureiro também, né? O Aí- Guilherme era. O Guilherme fazia todas as funções administrativas, eu acho. Então, por quê? Porque, por exemplo assim, quando nós vamos estudar, por exemplo assim, nós vamos ser futuros líderes. E uma função do líder é olhar para um jovem, para uma pessoa recém-chegada e saber o ministério dela. E depois, saber o ministério dela é saber da oportunidade para ela desenvolver o chamado dela. E depois de ter essa possibilidade de desenvolver, é colocar em posições que ele possa praticar. Então, olha a coisa gloriosa dessa escola, porque além de nós termos uma aula lá, nós tivemos aula de comunicação, nós tivemos aula de como cuidar dos animais, de plantação, tivemos várias aulas sobre Financeiro isso, também. aula financeira, tivemos aulas com o pastor Humberto de coisas maravilhosas de como um obreiro tem que ser, do chamado, da história da igreja, coisas maravilhosas. Mas foram coisas teóricas, aulas teóricas. E agora, depois da escola, a gente pode colocar tudo que a gente aprendeu na prática. Eu acho que das disciplinas a que eu menos lembro é a de elétrica, né? Porque acho que foi a aula mais complexa que a gente teve. Por mais tempo. Por mais tempo. Mas como a gente não colocava na prática, tá lá no nosso subconsciente, que nem o pastor vem ministrar sobre a memória, que é como uma tinta, que a gente não vai passando o tempo, ela vai se desbotando. Sim. Mas agora, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente pegar um fio na mão, a gente vai lembrar, esse fio aqui, o verde, o verde é uma coisa, o azul é uma coisa, o branco Fio é outra terra, coisa. fio... Viu? Lembra? Então, olha que coisa gloriosa. Eu lembro que lá em casa, depois da reforma, uns quantos vieram morar perto da igreja, na igreja. Só eu continuei na casa onde eu morava antes da reforma. E lá o meu pai estava querendo trocar o interruptor da lâmpada. E o pai, tu fez curso de elétrica lá na EFOR, né? Eu fiz. Consegue trocar? Olha, eu fiz curso. Se conseguir é outra coisa, né? Aí eu só de pegar e começar a fazer aí, eu comecei a me lembrar. O fio interruptor, ele é assim, tem que ir pra lâmpada, tem que voltar pra cá, tem que ir lá pra rede.
Então, só de colocar só de tentar praticar já Por veio. a mão, tu já lembrou. Já veio vindo, já lembrei do mural do mural não, aquele pedaço Painel. o painel, aquele pedaço de madeira que o Marcunas montou pra Ah. nós. E a gente lá colocando os fios. Coisa Ele gloriosa. fez a isso. gente tirar fio e colocar fio várias vezes, né? E nos deixar em pé no início da aula. Meu É. Deus, alguém lembra disso? O Marcunas Mas nos foi deixava muito bom, meia né? hora em pé. Muito bom. Pastor Mauro, né, trouxe a parte mais teórica da elétrica. Exatamente, o pastor Mauro está até nos assistindo aqui. Oh, Pastor glória a Mauro. Deus. Glória a Deus. As Ele trouxe a aulas do parte pastor Mauro, assim, teórica, ó, né, da elétrica. muito E, interessante. sim. E depois o irmão Marcunas veio com a prática, né, pra gente colocar fio, instalar lâmpadas, tomadas, né, explicação, né, de dimensão de fio, de um monte de coisa, né, muitas coisas complexas. Às vezes a pessoa acha que elétrica é só colocar um fio, passar uma fita isolante, tchau, né? Tá feito. Mas é bem complexo, é uma responsabilidade, né? E eu vejo, ó, isso é uma coisa boa, a preocupação do ministério em nos ensinar isso, né? Porque muitos de nós nunca pensaram, quem sabe nunca precisaram, né, trabalhar com isso ou aprender isso, né? E aí vem a oportunidade de a gente aprender um pouquinho de cada coisa, e aqui dentro da IFOR proporciona isso, né? A gente é aquela história, né, da pizza, não é com profundidade, mas é um pouquinho de cada coisa, né? Né? Nem que seja superficial ali, mas é bom. Né? Cada coisinha que a gente aprendeu de construção civil, mecânica com o pastor Edson, né? Elétrica, tudo é útil, né? Quando chegar a oportunidade de pôr em prática ou de fazer qualquer coisa, bom, já tem uma noção, né? Por onde começar. Qual era a disciplina que tu menos gostava, Abner? Vá. A disciplina que eu menos gostava é difícil, né? Difícil. Tu gostava de Porque todos? algumas a gente gostava uma parte, mas tinha dificuldade em certas coisas, né? Eu acredito que a parte mais... não é que não gostei, mas era mais difícil de compreender, foi as contas de elétrica. Foi as contas, né? Eu sou Pra mim, eu ruim acho na que foi matemática. elétrica e Eu mecânica sei pra que mim. A mecânica ali as no contas meio da já elétrica me, foi já me difícil. perdi um pouquinho. E também a questão da jurídica, né? Essa Teve muitas aí aulas Essa de aí eu acho que foi jurídica, dessa a foi a mais top difícil. master de A todos. mais mais difícil. difícil, Master né? não, né? A top de Questão todos. de leis, né? Leis acerca da igreja e tudo mais. É difícil, mas né, a gente já aprendeu, passou por aquilo ali. É difícil na hora, depois, né, quando for a hora de pôr em prática, que é mais difícil, eu acho. Aprender ainda não foi tão difícil. É que agora a questão de leis, a gente não vai decorar todas as leis. Por exemplo, na Não. EFORA, nós estudamos o RI da igreja, o Estatuto da igreja, leis envolvendo a igreja. Tem algumas coisas até que a gente lembra, né? Eu Que lembro. pode, não pode. Eu lembro o que é um querelante e um querelado. Essa aí acho que nenhum de nós esqueceu, né? Eu lembro o que é um querelante e querelado, sobre uma querela. Mas o que gravou meu coração foi isso. Agora tem Pois coisas. é muito complexo. Outra coisa também que o nosso ministério fala no nosso RI é que, não sei porquê, mas isso me marcou também, que no nosso RI fala que para entrar na membresia não depende de partido político. O Ministério da Restauração, desde que não fira a palavra, recebe qualquer pessoa, independente de partido político. Ideologia de política. Ideologia de política. Então, olha a coisa, isso me impactou, porque, por exemplo, assim, ó, muitas vezes nós temos pensamento de, não, a igreja é só para quem é conservador, só para quem é isso de direita, ou de etc e tal. Mas a Bíblia nos dá a liberdade de receber na igreja pessoas independentes de política. Não, de esquerda não tem que vir para a igreja. Não, tem que vir, é bem-vindo. A gente quer que as pessoas se aproximem mais de Jesus. Só que muitas vezes tem esse bloqueio de, não, a posicionamento político da pessoa não... Mas olha que coisa gloriosa, o RI da igreja nos mostra que
para vir para a igreja, a gente tá de braços abertos para receber qualquer pessoa. E Sim. isso é glorioso. Isso é glorioso porque quebra aquela estigma de não, só pode vir para a igreja o certo de pessoa. Não, tem que vir todo mundo para a igreja. Vem se aproximar de Jesus. Aí quando a gente chega perto de Jesus, acontece milagres na vida. Então, coisa gloriosa é isso. Porque pelo RI, quando a gente conhece a missão da igreja, saber o propósito dela é algo glorioso. Porque a nossa missão diz que a gente tem que levar o evangelho sem acepção de pessoas. Sem acepção de Sem pessoas. acepção de pessoas. Então, tem na nossa missão e também tem no nosso RI. Isso aí é fascinante. Coisa que a gente aprendeu na aula de qual que é o nome da aula? Legislação? Legislação. É verdade. Legislação. Não era? O João Ribeiro, que era nosso professor, hoje ele é aluno. Tá ali. Hoje ele é aluno. Ele é aluno, /secretário, Barra. barra um monte de coisa. Muitas funções. Mas o senhor falando, né, da missão aí, esse ano nós criamos um mecanismo conjunto para tentar gravar essa missão, né, a missão da igreja, né, servir, adorar e glorificar a Deus, sendo sal da terra e tal, né, todas essas... Glória a Deus. Não vou falar tudo agora, mas todos os dias, né, nós estávamos ensaiando, agora acho que deu uma parada, né, deu uma parada ali, mas era o líder responsável, né, por conduzir um ensaio de todos os dias, um breve momentinho ali, não chega a dar 5 minutos, não chega a dar 5 minutos ali, eles ensaiam a missão e a visão do Ministério da Restauração. A missão e a visão. Ensaio, todo mundo em conjunto, fica de pé lá na sala. E fora, qual é a nossa missão? Servir, adorar e glorificar a Deus. Para quê? Para gravar isso. E tinha muitos irmãos que, com dificuldade, não conseguiam falar, não sabiam toda a parte. Mas hoje, se perguntar para eles, eles já sabem de cor, né? Tá gravado aquilo ali. E o intuito disso é, depois, quando tu precisar, bom, tu sabe qual é a tua missão, qual é a tua visão, aonde tu quer chegar, né? Bom, tu sabe o caminho. Essa é a minha missão e é assim que a gente deve proceder, né? Como o senhor disse, sem acepção de pessoas, as almas de qualquer povo, a salvação eterna. Por Cristo Jesus. Evidenciada na terra por uma vida de santidade. E assim vai. Tá vendo? Assim vai. Mas são coisas práticas, né? A gente, bom, é uma teoria, digamos, mas aí a gente sabe a teoria e busca pôr na prática. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conduzir as almas de qualquer povo à salvação eterna? Aqui na IFOR, né, esse ano a gente tem irmãos da Argentina, né, os irmãos que são descendentes de boliviano, eles têm outra cultura, outro idioma, né, o idioma próprio da Bolívia ali, né, o quechua, e a cultura é totalmente diferente da nossa. Tem o irmão de Porto Rico, o irmão Victor, e nós aqui do Rio Grande do Sul. Dentro do Rio Grande do Sul, a gente já tem culturas diferentes, né? Então, a gente convive com pessoas de outras culturas, de outros povos, e todos numa mesma visão, numa mesma missão, né? Isso é glorioso. A IFOR proporciona isso para nós. E, irmão Abner, na sua opinião, quem é que gritava mais alto na hora da corrida? Essa turma ou a turma antiga? Olha, na hora da corrida, quando ia gritar o lema. Eu acho que a nossa vibrava bastante porque tinha ali. Eu fui ver um vídeo esses dias do pastor Resplante correndo com os guris. Servir! E eu me lembrei de nós. Nós a gente não podia falar servir, era servir com a garganta saindo pra fora. A nossa vibrava bastante, né? Até porque tinha uns irmãos que eram do exército, né? Eles não eram soldados, né? Como é que é? Eles participaram do exército, né? Serviram no exército. Não, e outros que tinham mais desejo. Gostavam mais dessa parte, né? Mais... vibrar o lema. Vibrar ali, né? Eu acho que esse virou o lema da IFOR, né? Servir, adorar. Virou. A gente buscava, né? O ano passado a gente queria um lema para ir fora, mas no fim das contas é o lema da igreja, né? A missão e a visão da igreja. A gente ficava olhando, quem será? Até nós, na nossa formatura, foi um lema para nós, nossa missão. Ficou eternizado isso daí. Todas as turmas agora tem que
Tem que ter isso como lema. E olha que coisa gloriosa isso. Isso é o Espírito movendo para entender que a gente tem a missão. Coisa gloriosa se cada membro da igreja soubesse a missão do Restauração. Saber qual que é a missão É. dela. Porque Não só saber, né? Mas que fosse uma, uma prática, né, da vida dele. Uma Sim. prática. E isso é interessante, que essa missão e essa visão, eu não sei, mas eu já vi em muitas igrejas, ao princípio eu acho que é para ter em todas, né? Em todas as igrejas ali, lá na igreja de Chapada, eu me lembro que tinha bem na entrada ali, na porta, na portaria ali, tinha entrada a plaquinha com essa missão, os nossos valores, os valores do Ministério da Restauração, a nossa missão e a nossa visão, né? E eu, como novo convertido, ainda não entendia, né? Recém-chegado no ministério, não entendia o que significava aquilo. Eu fui entender aqui nem fora. Bom, o que significa isso? É uma profundidade muito grande. Quem sabe muitos irmãos jovens, pessoas nem sabem, né? Não é dado tanta ênfase, né, para essa missão, para os valores da igreja, né? Aqui na sede, quando é reunião de obreiros, né, é lido, né, até mesmo quando é reunião dos pastores, da mesa diretora ali, da convenção, é lido antes, né, a nossa missão, os nossos valores, né, porque aquilo fica gravado na nossa mente. Se tu é uma igreja, um corpo, e tu não tem os valores, não tem os princípios já estabelecidos, qualquer coisa serve. Né? Se tu não tem valores, não tem princípios, qualquer coisa serve, qualquer coisa pode influenciar na tua vida, né? Exatamente. Mas agora, a igreja, nós temos nossos valores, nossos princípios, nós temos uma missão dada por Deus, né? Baseada na vontade de Deus que está na Bíblia, e uma visão, aonde que nós devemos chegar para alcançar a nossa meta, né? A nossa missão, para conseguirmos alcançar isso, nós temos uma visão. Bom, é lá que a gente precisa chegar. É estabelecer congregações em todo o mundo. Ser uma E referência ser uma mundial referência de igreja. de igreja que Essa é a prega e pratica a nossa doutrina visão. bíblica. Coisa gloriosa. Então aqui é dado ênfase, né? Na escola, aqui na fora, é dado ênfase nos nossos valores, nos nossos princípios, na nossa missão, na nossa visão. E isso no nível ministerial de igreja. Sim. E também De igreja. até nós tivemos que fazer o nosso planejamento estratégico. Aham. Nós Pastor sabemos a Humberto, nossa bah, missão, a nossa visão. Sim, baseado naquilo ali, né? Baseado Baseado naquilo ali. naquilo, a gente consegue já ter um norte. eu nunca me esqueço Bom, dessa aula, a gente teve que parar e Bah, pensar assim, ó, incrível. o que eu quero pra minha vida? E a nossa missão Eles fizeram isso agora semana passada, É. sexta-feira, o pastor Humberto teve ali e foi a missão deles, né? Ah, Fazer é? esse planejamento estratégico e a nossa, para a vida e a deles. nossa primeira missão é ser igreja. E, igreja. e ajudar as pessoas a serem igreja. Então, olha como é fácil eu fazer entender a minha missão, ter um planejamento. A mesma coisa que eu tenho que parar e pensar, por que eu existo? Aí quando eu começo a pensar, eu penso, bom, Deus me fez para ser igreja. E para que as pessoas, e que eu leve as pessoas a serem igreja. Agora, como é que eu vou ser igreja e como eu vou ajudar as pessoas a serem igreja? Aí, qual que é o meu chamado? Meu chamado é isso. Então, meu chamado, sei lá, é ser evangelista, é ser um pastor. Ah, eu vou pastorear, eu vou ensinar. Então, coisa gloriosa é isso quando a gente faz para nós também o nosso planejamento. Vinculado ao que a igreja tem como missão. Com certeza. Isso... porque Deus é assim, Já Deus tem não faz planos. muitas pessoas, né? Quem sabe nunca pensaram em planejar o futuro, em planejar a sua vida. E a gente aprendeu, né, pela palavra, que Deus trabalha com planejamentos. Deus estabeleceu um planejamento para a humanidade, um planejamento para a igreja. Deus, desde o princípio, sempre, as coisas não acontecem por acaso, como muitos pensam, né? É por acaso, não, mas Deus já planejou tudo isso. Tudo que acontece já estava planejado por Deus. E Deus trabalha. Nosso Deus é um Deus que trabalha com planejamento. E quando a igreja não tem esse planejamento, as pessoas não têm um planejamento de vida, qualquer lugar para ela serve, qualquer coisa serve, ela se conforma com o mundo. Bom, se ela tem um planejamento, mas o mundo está caminhando para um outro lado, bom, eu tenho um planejamento, eu não vou caminhar junto com o mundo. O meu planejamento é esse, é chegar e fazer a vontade de Deus, né? Por isso é muito importante a questão do planejamento, né? Glória a Deus. De planejar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E aqui fora,
Os irmãos fizeram o planejamento, estavam apavorados. Meu Deus, eu nunca tive que pensar na minha vida antes, o que eu vou fazer? Uau. Eu lembro do Muitos irmão, assim. eu lembro do irmão Luan quando tava recém orando com a irmã Luana. Ele pegou uma hora um caderno, ligou pra ela. Tá, vamos ver então. Vamos botar o planejamento agora na risca. Aí o pastor Humberto nos dava todo o script, né? Ó, o que vocês devem perguntar? Pergunta isso. Eu lembro que ele botou tudo no caderninho. E chegou no quarto, ligou pra Luana. Luana, ó, isso. Esse é o meu planejamento. Tu vai entrar no planejamento? Coisa gloriosa. E aí os dois ali conversando sobre o planejamento. Todo dia. Ligava e falava sobre o planejamento. Foi interessante. Acho que a maioria dos alunos, né, que entraram nesse, o irmão Caleb também, eu também fiz isso. Eu acho bem importante isso daí. Para todos que Sim. falar sobre o planejamento, né, e com as pessoas que vão participar da vida da pessoa, né, Sim. é importante. É Uma muito das, importante. uma das coisas que eu também me lembro de uma experiência bem específica, né, que a gente passou lá no Vale, lembra, irmão Abner? Que tava eu, o senhor, tava o irmão Jonathan também, orando no No pavilhão. pavilhão. Apareceu um Ah, Pentecostes. Era 3 pessoas sim. orando lá. Eu não me lembro, eu sapateei tanto naquele púlpito lá que eu não sei nem se eu quebrei uma madeirinha. Foi tremendo aquela noite, tá? Aquela E noite ali, bah, meu Deus do céu. foi uma experiência muito, muito marcante. Para mim, foi muito marcante. Eu Né? lembro que era eu sapateando, o Jonathan correndo no fundão lá do mato. E o irmão Abner, eu olhava pro o irmão Abner era tirado no chão, assim, de joelho. Deus tinha dado uma visão pra ele, né? Uma visão do trono de Sim, Deus. Que tremendo, né? Eu lembro que nesse foi muito dia, tremendo. quando terminou essa oração, eu tinha saído antes, né? E eu fui subindo assim um monte, ali aquele relevo que tem para chegar na casa, e tava o irmão Richard, né? Recolhendo as roupas. E eu lembro que eu saí assim, e eu falando com o irmão Richard, assim, de repente eu escuto: Lucas! Aí o Lucas, eu olhei para trás, eu entendi que era o irmão Jonathan me chamando, né? Eu olhei pro irmão Jonathan, o irmão Jonathan continuou lá orando. Eu olhava pro Abner, o Abner tirado no chão. Aí o irmão Richard escutou também. Ele olhou, estão te chamando lá, eu acho. Aí eu fiquei olhando assim. Não ouvi de novo, né? Não entendi qual era a voz que me chamava. Tava que nem Samuel. Eu entrei pra escola, mas no outro dia eu fui perguntar: Ô Jonathan, por que tu tava me chamando ontem? Ô Jonathan, eu não te chamei. Ô Abner, por que E tu. não tinha mais ninguém lá, Não né? tinha Era mais só nós. ninguém. Era só os dois. E daí eu perguntei: Ô Abner, por que tu me chamou? Aí o irmão Abner, eu não te chamei. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, era Deus me Eu chamando. estava em Coisa êxtase. E eu não gloriosa. entendi qual era a voz que me chamava. Olha que coisa, né? O ser humano ele tem que saber a voz que está chamando ele, né? Tem que saber Sim. discernir. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia que me levou a orar, irmão Lucas. A gente chegou, né, de um domingo de evangelismo lá na Ilha do Pavão. Um dia extremamente cansado, acho que pela manhã, não me lembro se a gente tinha tido curso de ética. Sei que foi um fim de semana muito cansativo. A gente chegou domingo à noite, depois do culto, extremamente cansados, né? E eu, quando cheguei, eu fui pro quarto, e quando eu cheguei perto da cama, assim, ó, a minha vontade eu já estava, né, já estava pronta na minha mente. Eu vou agora deitar aqui e apagar. E só Mas quando eu amanhã. cheguei perto da cama, assim, o Espírito Santo me chamou para orar de uma forma assim que eu nunca tinha escutado antes, nunca tinha sentido no meu espírito um desejo tão grande para orar. Assim, vai orar, vai lá no pavilhão orar. Era como se ele quisesse dizendo assim, ó, vai lá que eu tenho um presente para ti. Vai lá que eu tenho algo para Glória a ti, Deus. sabe? Aí mesmo tu cansado, né? Mesmo eu cansado ali, eu disse, eu vou lá orar. Eu vou lá orar. Não esperava, não imaginava o que é que poderia acontecer, né? Eu simplesmente, bom, estou cansado, eu estava com dor, né? Dor nas pernas, de ter caminhado. Fui lá e depois desceu aquela glória, né, sobre nós ali. Deus usou o irmão Jonathan em profecia, porque eu já não conseguia mais suportar a glória
Glória a Deus. que foi, né? Se eu acho que tivesse que escutar a voz de Deus ali naquele momento, eu acho que eu não suportaria, porque era muita glória. Aí Deus usou a vida do irmão Jonathan em profecia, né? Para falar comigo. Então Bah, foi uma coisa muito tremenda. Glória a Deus. que Para nós benção. três, né, que tava ali. Eu devia ter entendido qual era a voz que eu chamava. Deus queria que eu continuasse ali orando. Só que na hora eu não Continuasse orando. entendi. Na hora eu pensei, quem é que me chama? É. Eu vou entrar. Mas, pá, que coisa, né? A gente fica pensando, meu Deus do céu. Talvez tinha mais para viver ali. Como é importante a gente estar totalmente sensível. Não é 80%, não é 50%. É totalmente sensível à voz de Deus, né? A voz que chama a gente, né? O irmão Abner, nesse Muitas- exemplo, ele estava muito sensível à voz de Deus, porque era a voz do cansaço gritando na mente dele, era a voz da dor gritando na mente dele, mas a voz do Espírito Santo soou mais alto do que as dores, mais alto forte. que o cansaço. Então ele ouviu e foi, cumpriu aquilo que o Espírito Santo queria para ele naquele dia, né? Glória a Deus. É que Naquele dia. isso é uma decisão nossa, né? A gente decide, a nossa livre-arbítrio tá em fazer o que vier na mente. Só que veio duas coisas na mente do Abner. Ou ele ouvia o corpo físico dele que estava cansado, queria dormir, ou ele ouvia a voz do espírito, a voz que estava no espírito dele, chamando ele para oração. Orar. Agora, o que eu vou fazer como um ser humano, com a minha alma? Eu vou decidir fazer o quê? Por exemplo, Adão e Eva. Eva recebeu as duas coisas na vida dela, antes de comer o fruto. Ela tinha a opção de olhar para o fruto e ver que era desejável aos olhos, ouve a voz do espírito dela dizendo não come. Sim. Só que, por exemplo, assim, o Abner, ele ouviu a voz do espírito. A Eva ouviu a voz das reações químicas dela. Então, que coisa assim, ó. Porque por mais que chame forte é o espírito para nos levar para oração, a decisão continua sendo nossa. Eu vou escolher o que eu vou querer para minha vida. E a força de decidir está em nós. A gente pode dizer não para o sono, não para a fome. A gente pode dizer não para a oração, não para aquela experiência. A Eva podia dizer não para a serpente, não olhar e não ir até o fruto. O Abner poderia ter dito não para o espírito e ter ido dormir. É entendível, justificável. E assim é com todo mundo. A gente sente isso em nós. A nossa carne falando com a gente e o espírito falando com a gente. Só que aí a gente, nós que decidimos o que fazer. E o decidir não para a natureza é uma renúncia. Eu lembro. Ui, bati no microfone. Eu lembro que a gente tava tão enfogueirado, né? Que a nossa oração sozinho, ela era como se a gente estivesse orando na vigília geral da juventude. Né? Verdade. A gente botava Sim. nós pra orar sozinho e a gente fazia um berreiro. Em nome de Jesus! A gente fazia um baixo, derrubava aquela Era casa uma lá. glória, né? Glória. Aham. Derrubava a cadeira, derrubava a mesa, mas Tinha vezes que... não tinha nada que nos parava. Tinha vezes quando era aula à noite, na aula à noite a gente jantava e ia pra oração. Uhum. E tinha vezes que ou o professor atrasava, ou conseguia alguma coisa, a gente ia pra oração. Aí tinha vezes que o professor chegava, a gente numa glória lá, orando, sentindo a presença de Sim, o Deus. pastor tinha que esperar. E o às vezes, pastor né? tinha que É, esperar. o pastor James foi um... Acalmar, pastor porque era James, muita é. glória. Aí teve um dia que faltou luz, a gente foi pra oração, no dia que faltou luz à noite. Ah, aquele dia foi tão glorioso Foi. aquilo. Foi glorioso. Bah. Deus falou em profecia, né, com alguns irmãos. Uhum. Deus usou alguns irmãos. Foi tremendo. E isso imagina só se a gente dá ouvido para nossa natureza cada vez, né? A gente perde de ter experiências com Deus assim. Porque tu nunca vai saber o que Deus tem para aquele momento ali. Se tu não viveu, tu escolheu fazer a vontade da tua carne, tu não vai saber o que tinha para aquele dia, tu nem vai imaginar. Né? Numa dessas, Deus tem, né, uma experiência tremenda para te proporcionar, né? Para tu viver. Né? E isso eu vou levar para esse dia, eu vou levar para o resto da minha vida. E foi um dia Glória a único nessa magnitude lá dentro da IFOR, né? Da nossa turma. Foi um dia único. Teve outros dias com a presença de Deus, com a glória de Deus e coisas tremendas, mas São coisas únicas. como né, aquele mano? dia foi diferente de tudo que eu já tinha vivido e vivi depois. Pode ser que Deus, claro, obviamente Deus tem coisas maiores, quem sabe, para proporcionar para a Em gente, nome de experiências Jesus. outras diferentes, mas a multiforme sabedoria de Deus, né? A gente são incontáveis seus planos.
Irmão Abner, nós temos 2 minutos agora. Está dando um probleminha no microfone. 1 minuto. Amém. Tá dando probleminha, acho que eu vou desligar aqui para ficar mais fácil. O irmão Abner vai Tá. fazer uma oração por nós. E vamos Glória a finalizar o Deus. programa Restauração. Amém. Oramos então. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que vivemos, por tudo que aprendemos, Senhor Deus, na EFOR do ano passado. Aqui estamos, Senhor Deus, com os meus irmãos para testemunhar das tuas grandezas, da tua misericórdia. E que coisa tremenda é isso, Senhor, que temos vivido. Que o Senhor possa dirigir, direcionar cada um que está ouvindo para o centro da tua vontade, Senhor. Para que vivam experiências tremendas em tuas mãos, para que provem da tua bondade, da tua glória, Senhor. Também eu oro, Senhor Deus, por essa turma, apresentando em tuas mãos, ó Pai, para que eles também possam viver experiências como as que nós vivemos e até maiores, Senhor. Já tem vivido, muitos irmãos têm sido impactados já pela tua glória, vidas transformadas, e essa é a tua vontade. Esta, Senhor, é a tua vontade, que nós sejamos transformados pela tua palavra, transformados pela renovação da nossa mente, através da tua graça, Senhor, educados pela tua graça. Jesus, eu te glorifico por tudo, Senhor, eu te glorifico pela tua infinita misericórdia e bondade. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, e peço a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os meus irmãos, Senhor, sobre os demais alunos daí fora, aqueles que já passaram e aqueles que hão de passar por esse lugar. Deus, toma em tuas mãos o Ministério da Restauração e continua abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a Glórias todos a os Deus. irmãos, abençoe o Moab, irmão Lucas e todos que nos Amém. ouvem e nos escutam. Amém? Deus abençoe a todos. Paz, oração e união. Amém. Paz, Senhor.